Mais uma vez estamos de volta, um ótimo dia, uma boa tarde, uma excelente noite. Não importa de onde esteja ouvindo, seja muito bem-vindo ao episódio 2 da nossa série. Nesse episódio, nós vamos apresentar a vocês estatísticas e dados, como mencionado anteriormente, no episódio passado você não ouviu, vai lá ouvir, realizado pelo nosso amigo Valdir, tá? Núcleo de pesquisa, ele coletou esses dados para que a gente pudesse apresentar a vocês, tá? Tudo confiável, tá? A ideia principal desse episódio é contextualizar vocês da real situação do que está acontecendo na África, tá bom, pessoal? Porque é importante que vocês tenham uma noção do que está realmente havendo por lá, para que vocês entendam a ideia geral do projeto. Mas então, né, trazendo alguns dados aqui para contextualizar vocês terem uma ideia do quão grave é a situação. A fome na África está atingindo mais de 236 milhões de pessoas, segundo a FAO, que é a Organização da ONU para a Alimentação e Agricultura. Para você ter uma noção, o Brasil tem menos gente do que isso. Então a população do Brasil é menor do que toda a população que está passando fome na África. Então é muita gente. Outros dados que nos foram proporcionados revelam o seguinte: a África Ocidental e Central podem atingir recorde histórico de pessoas passando fome. A ONU quer ação urgente na região que enfrenta mais um ano com níveis catastróficos de insegurança alimentar. Previsão para 2023 é de 48 milhões de famintos, incluindo 9 milhões de crianças. É tenso. Cara, esses dados são ridiculamente assustadores. São dimensões catastróficas de uma situação que é histórica. Não é algo que pode ser mudado da noite pro dia. Infelizmente, você tem que ressaltar essa parte. Porque, veja bem, a África, ela sempre foi vista somente como meio de extração de recursos e riquezas, tá? Como a gente viu ali na expansão do Império Britânico, colônia. E, aliás, a culpa é majoritariamente disso, tá? Dessa colonização que a África passou. Até hoje, ela sofre, e a gente consegue ver por meio desses dados, em 2023, mais de, 300, 400 anos depois. Isso é um problema muito grave. O número de pessoas que passa fome é assustador, como eu disse anteriormente. Dentre os principais fatores que a gente pode ressaltar que são causadores deste mal, são principalmente brigas internas entre os povos africanos, tá? O maior causador que ferra mais a África são esses conflitos internos entre os povos habitantes da região, tá? Que acaba dificultando todo o processo. Eu não me recordo os países mais afetados, se eu não me engano, são a Somália. Então, alguns dos países mais afetados pela fome na África atualmente são a Somália, que é o mais afetado até onde eu sei. Madagascar também é muito afetado, o Sudão do Sul também, e eu queria falar um pouquinho, principalmente do Sudão do Sul e da Somália aqui, por um tempinho. Que como ele falou, né, boa parte do porquê a África sofre com a fome é por causa de muitos conflitos internos, e o Sudão do Sul é um ótimo exemplo disso. O Sudão do Sul é o país mais jovem da África, se não do mundo. Ele ganhou sua independência completa em 2011, antes tinha só um Sudão. Isso é muito pouco tempo. E desde então, depois de uma brutal guerra civil, desde então eles ainda estão preparados para uma mega guerra. E eles estão o tempo inteiro em conflito. É um país que meio que está numa guerra eterna. E isso causa muita fome, até porque você tem um monte de gente se matando, você tem um grupo de pessoas que só quer viver a vida normal e não pode pelas condições proporcionadas. E também tem a Somália, e a Somália tem menos grupos étnicos, né? Foi um dos poucos países da África, se não, acho que um dos únicos, que mesmo quando for colonizado, as fronteiras ainda estavam respeitando ali mais ou menos a divisão étnica, porque ainda a Somália é meio que só um mesmo grupo étnico. Mas mesmo assim, o país é o mais afetado pela fome na África inteira. Que é um caso sério, o país praticamente, meio que o governo é completamente inútil, o país é dividido entre várias partes dominadas por gangues e grupos terroristas. E é triste. A gente vai tentar colocar para vocês aqui um mapa, tá? Para vocês terem uma visualização melhor do que a gente está querendo dizer. Bom, aqui no mapa, como a gente pode ver, dá para perceber que a parte mais afetada pela fome é em questão a
a região abaixo do deserto do Saara, né? A subsaariana. Isso aí, esqueci o termo. Enfim, dá pra perceber ali isso, tá, pessoal? Isso, assim, é uma questão de extrema preocupância no âmbito global, tá? Porque é um continente gigantesco que um dia, até hoje, a gente pode dizer que ele é rico, né? A gente pode levar como exemplo o reino de Gana, ou Império Mali, que eles usavam roupas de ouro, eles usavam ouro nos pés, pedras preciosas, mas, enfim, o continente africano é muito rico, tá? E isso é um fato. Bom, existem sim pessoas que se preocupam com a situação do Império Africano, do continente africano, tá? Existem, essas pessoas são, aliás, o foco do nosso podcast. Isso é a mensagem que a gente quer passar, além da informação proporcionada, tá? Enfim, próximo episódio, as questões valorativas, que é o que a gente busca tratar também. Nós vamos dar exemplos, uma aulinha bem básica aí pra vocês entendam o que a gente realmente quer passar por meio do podcast, tá bom? Obrigado, até o próximo episódio. Falou!